Nos meses seguintes, Yeva e Ovannes foram ficando cada vez mais próximos, e o amor começou a florescer. Ovannes levava o relacionamento a sério e demonstrava muito respeito por Yeva, sem pressa para ter intimidade física antes do casamento. Ele admirava a elegância e a inteligência dela, vendo-a como uma mulher de classe. Tudo isso só fez os sentimentos dele crescerem, e logo decidiram se casar. E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos mais uma história real e impressionante de diferentes partes do mundo. Dessa vez, vamos até Sarnagabur, um vilarejo na província de Shirak, na Armênia. Curiosidade rápida: essa região adotou o nome de Sarnagabur em 1940 e é famosa por seu reservatório artificial, que irriga mais de 1.000 hectares de terra. Mas por trás dessa paisagem tranquila, esconde-se uma história inacreditável. Tudo começou com uma família aparentemente comum, vivendo em paz. Até que uma revelação inesperada virou tudo de cabeça para baixo. A esposa, na verdade, era um homem. Ficou curioso para saber todos os detalhes desse caso surpreendente? Então fica com a gente, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Vamos começar! Antes de mergulharmos nessa história, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com os amigos, hein? Essa é daquelas que você não pode perder de jeito nenhum. Então, bora lá, vou te contar como tudo começou. Era 1992. Yeva, uma jovem de 26 anos com um visual de tirar o fôlego, na verdade era um homem chamado Levon. Ela tinha uns cachos lindos, uma pele macia e exótica, e um charme natural que fazia todo mundo virar a cabeça. Desde pequeno, Levon já tinha um talento incrível para maquiagem. Quando ele se maquiava, os amigos ficavam de queixo caído, impressionados com a perfeição da transformação. Na escola, claro, ele levava umas provocações dos meninos da turma, mas, no fundo, a admiração era maior que o deboche. Um belo dia, um amigo chamou Yeva para ir a Yerevan, prometendo um trampo na área de marketing de seguros. Yeva topou na hora, afinal, com aquela habilidade de comunicação, o trabalho parecia feito sob medida. Só que, quando chegou lá e ficou esperando a vaga se concretizar, nada. Depois de semanas de espera, Yeva recebeu a notícia de que a vaga tinha evaporado, sem explicação nenhuma. Preso em Yerevan, Yeva acabou ficando num quartinho de pensão de uma amiga por uns meses. Mas, como dizem, uma porta se fecha e outra se abre. Surgiu uma oportunidade num restaurante simples. Yeva caiu nas graças dos colegas de trabalho rapidinho, e até o dono do lugar admirava o jeito esforçado e simpático dela. Foi aí que entrou em cena Ovannes, o irmão do dono. Ele aparecia sempre no restaurante e vivia fazendo gracinhas com Yeva durante o expediente. No começo, Yeva nem ligou muito. Achava que Ovannes era casado, com mulher e filhos, então mantinha uma postura respeitosa. Mas, um dia, Ovannes confessou para a irmã que estava completamente apaixonado por Yeva. O dono do restaurante acabou contando tudo para Yeva e explicou que Ovannes era viúvo e estava solteiro há um bom tempo. Ao saber disso, Yeva achou que não tinha problema em dar uma chance para ele. Quando Ovannes a convidou para sair, ela topou. Afinal, os dois estavam solteiros. Por que não? Nos meses seguintes, Yeva e Ovannes foram ficando cada vez mais próximos, e o amor começou a florescer. Ovannes levava o relacionamento a sério e demonstrava muito respeito por Yeva, sem pressa para ter intimidade física antes do casamento. Ele admirava a elegância e a inteligência dela, vendo-a como uma mulher de classe. Tudo isso só fez os sentimentos dele crescerem, e logo decidiram se casar. O casamento rolou no final de 1993. Ovannes, um viúvo de 45 anos com 2 filhos, se uniu a Yeva, que agora tinha 28. Depois do casamento, Yeva se mudou para Sarnagabur para viver com Ovannes e os filhos dele. Um dia, já estabelecidos na nova vida, Ovannes perguntou a Yeva o que ela achava de ter mais filhos. Ele explicou que, mesmo ela já sendo mãe dos 2 filhos do casamento anterior, queria saber se ela tinha vontade de ter filhos biológicos. A resposta de Yeva foi cheia de carinho. Eu já considero seus 2 filhos como meus, disse ela, com um sorriso. Acho que 2 filhos são mais que suficientes.
desde que a gente crie eles com muito amor e carinho. Não precisa de mais. Ovannes concordou, feliz com a devoção de Eva à família. E assim foi. Ovannes topou a ideia de Eva de não ter mais filhos, e, nos 7 anos seguintes, eles viveram uma vida cheia de harmonia e felicidade. E Eva abraçou o papel de mãe com todo o coração, cuidando, educando e amando os 2 filhos de Ovannes. As crianças, por sua vez, passaram a amar Eva profundamente, vendo nela uma verdadeira mãe. Agora vem a pergunta que não quer calar. Ovannes e Eva realmente tiveram uma vida íntima? Bom, os detalhes são meio nebulosos, mas os boatos dizem que sim, e que tudo acontecia no escuro. Nessas condições, Eva sempre guiava Ovannes para seguir pela pista de trás, digamos assim. E, pelo visto, ele nunca questionou nada. Pelo contrário, parecia satisfeito e feliz com o arranjo que tinham. Sobre a aparência de Eva, quem convivia com ela sempre dizia que seu corpo era extremamente feminino. A pele era lisa, sem pelos aparentes, e não havia sinal daquele pomo de Adão característico dos homens. Isso fez muita gente especular se ela teria feito alguma cirurgia. No entanto, Eva nunca passou por um procedimento nas nádegas, o que significava que, anatomicamente, ainda mantinha certas características masculinas. Mesmo assim, Ovannes nunca desconfiou. Ele até comentou que Eva usava lubrificante frequentemente, o que, segundo ele, era compreensível, já que os homens armênios, incluindo ele mesmo, tinham um porte físico avantajado. No fim das contas, o casamento durou 7 anos porque Eva era mestre na arte de manter a ilusão. Sabia exatamente como conduzir o relacionamento, tanto emocionalmente quanto fisicamente, sem levantar suspeitas. Ovannes se lembrava de um detalhe curioso. Eva tomava comprimidos toda semana, sempre se livrando das embalagens antes que ele pudesse ver. Quando perguntava, ela dizia que eram remédios femininos especiais para evitar uma gravidez indesejada. E ele acreditava sem questionar. Para reforçar ainda mais a ilusão, todo mês Eva deixava absorventes com manchas vermelhas no lixo do banheiro. Ovannes via aquilo e pensava, bom, está tudo normal. Por anos, tudo correu tranquilamente. Mas em 2010, quando Eva completou 41 anos, as coisas começaram a mudar. Ela conseguiu um emprego fixo em uma empresa e passou a trabalhar o dia inteiro. Como os filhos de Ovannes já eram adultos e independentes, Eva sentiu que suas responsabilidades em casa diminuíram. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eva passou a sair com colegas de trabalho depois do expediente, começou a frequentar boates, beber e cair na farra. Logo, os filhos de Ovannes começaram a ouvir rumores. Amigos disseram ter visto Eva em festas, e, pouco tempo depois, surgiram fotos e vídeos dela bebendo além da conta. E pior, se envolvendo com outros homens. A situação ficou insustentável quando o próprio Ovannes encontrou mensagens e e-mails comprometedores no laptop de Eva. Ficou claro que ela estava tendo um caso. Mas o verdadeiro choque veio quando um parente trouxe à tona um segredo ainda maior. Eva não era uma mulher. O parente afirmou que sabia da verdade desde a infância de Eva. Ou melhor, de Levon. A notícia começou a se espalhar, mas Ovannes e seu filho mais velho tentaram ignorar, torcendo para que fosse só um boato sem fundamento. Até que, numa noite de 2011, Ovannes não conseguiu mais segurar a raiva e confrontou Eva diretamente. Exigiu saber a verdade. Eva hesitou, mas a fúria dele explodiu. A discussão virou uma briga de verdade. Ovannes partiu para cima dela, e Eva, sem hesitar, revidou. Trocaram socos como 2 homens. No meio da confusão, sem saída, Eva finalmente cedeu e admitiu tudo. Confessou que tinha nascido homem e que nunca havia feito cirurgia na parte de trás, apesar de seus documentos já terem sido alterados para o gênero feminino. Ovannes, devastado e sentindo-se completamente traído, não conseguiu segurar a raiva. A discussão, que já estava tensa, rapidamente se transformou em uma briga de verdade. Trocaram golpes até que Eva, machucada, decidiu chamar a polícia para denunciar as agressões. Aquela noite foi o ponto final. Não havia mais volta. No dia seguinte, Ovannes não perdeu tempo e entrou com um pedido de divórcio. Eva arrumou suas coisas e saiu de casa para nunca mais voltar. O relacionamento, que durou 7 anos, terminou ali, de forma abrupta e dolorosa.
No final de 2011, o divórcio foi oficializado. Ovannes estava magoado, mas escolheu não processar Eva. No fundo, apesar de todas as mentiras, reconhecia que ela havia sido uma boa mãe para seus filhos. No entanto, para as crianças, a dor da traição foi imensurável. Elas cresceram vendo Eva como uma segunda mãe e agora sentiam que tudo havia sido uma farsa. A história acabou ganhando as manchetes quando Ovannes decidiu expor tudo para a mídia em Yerevan. Depois disso, Eva simplesmente desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dela. Que lições podemos aprender com essa história?